Nosso texto base de hoje é Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por que eu peguei esse texto? Porque esse texto, ele vai tratar dos dois tipos de pecado aqui, nós vamos ver. Mas, primeiro, o que é pecado? A definição de pecado. O que é pecado, então? Pecado é tudo aquilo que transgride as leis e a vontade de Deus. Esta é a definição de pecado. Então, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que transgride, que vai contra as leis e a vontade de Deus. Então, isso é pecado. Porque assim, se eu perguntar para vocês o que é pecado, ou não o que é pecado na definição, mas cite um pecado, por exemplo. Cada um de vocês vai citar um pecado, porque existem pecados que são aparentes, e é isso que nós vamos tratar no estudo de hoje, e outros que são pecados ocultos. Pecado aparente é aquele que fazemos fora do corpo, isto é, aquilo que todos podem ver. Então, esses são os pecados aparentes. Aquilo que todos podem ver que nós estamos cometendo pecado. E pecado oculto é aquele que somente nós sabemos que está no nosso coração. Então, existem esses dois tipos, essas duas maneiras de pecar. O aparente, que todos podem ver o nosso pecado, e o pecado oculto, que é aquele que só nós sabemos, no nosso coração, do pecado. E existe? Existe sim. E esse texto de Gálatas que eu peguei aqui, é um texto que reflete e ele cita vários pecados, né? A concupiscência da carne seria as vontades da carne. O que é o pecado? O pecado é gerado pelos nossos desejos. Então, ele cita os dois tipos de pecado. Ele cita o pecado aparente e ele cita também o pecado oculto. Então, nós vamos ver um pouquinho aqui. Neste texto, nós vemos dois tipos de pecado. Então, vamos ver neste texto os pecados que são aparentes, que trata nesse texto aqui. Prostituição. Prostituição é um pecado aparente. Por quê? Porque as pessoas nos veem praticando esse tipo de pecado. Por mais que aqui não fala adultério, mas quando se refere à prostituição, está se falando em adultério também. Por mais que a pessoa pense que fez escondidinho, nunca o é, não é verdade? Vocês podem ver que parece que ninguém ficou sabendo, mas de repente tem um titizinho aqui, um titizinho lá e vem à tona. Então, o adultério, a prostituição é um pecado aparente. As pessoas acabam descobrindo o nosso pecado, ou vendo o nosso pecado, tendo conhecimento do nosso pecado. Idolatria. Idolatria também é um pecado aparente. As pessoas veem a gente praticando a idolatria. Então, é um pecado aparente também.
é feitiçaria. Feitiçaria também é um pecado aparente, porque é visto sendo feito, sendo cultuado. E o que é feitiçaria? Feitiçaria é tudo que envolve o sobrenatural sem a presença do Espírito Santo. Porque daí o que age são os demônios. Então, tudo que for relacionado com o sobrenatural, sem a presença de Deus, do Espírito Santo, é feitiçaria. É o lado de feitiçaria, porque envolve o oculto, mas sem a presença de Deus. Então, feitiçaria vai desde um trabalho específico, como é feito, até, por exemplo, o horóscopo, é feitiçaria, simpatia. Tudo isso aí, irmãos, entra nesse pecado de feitiçaria. Benzimento, meditação. A meditação também é pecado. Por quê? Porque a meditação ensina você deixar a mente aberta, deixar a mente livre. E o que acontece? Satanás se aproveita dessa brecha para entrar na nossa mente. Por isso que temos que tomar cuidado, muito cuidado com meditação, yoga, feng shui, tudo isso aí, irmãos, vem do ocultismo, tá? Vem do ocultismo, vem de vidas passadas, envolve tudo isso aí. E isso aí, tudo que envolve o sobrenatural sem a presença do Espírito Santo, não é de Deus. E quem age é Satanás e os demônios. Então, às vezes, a gente abre brechas na nossa vida para Satanás agir e a gente nem se liga que está abrindo brecha. Entendeu? Simpatia, gente, parece estranho falar, mas no meio cristão tem simpatia. Onde já se viu isso? Simpatia não é de Deus. Horóscopo, no meio cristão, tem gente que lê horóscopo. Não é de Deus. Então, gente, nós precisamos entender. Tudo isso entra neste pecado de feitiçaria. Tudo que envolve o sobrenatural sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo, é ocultismo e vai, então, para o lado de feitiçaria de Satanás. Tá? Então, também é um pecado aparente. A Magda está colocando, falar sobre um pouco de idolatria. É porque às vezes a gente tem essa ideia que idolatria é apenas você se curvar frente a um ídolo, né? E a idolatria vai mais além, né? Tudo que nós idolatramos na nossa vida aqui é mais do que Deus, é idolatria. Seja a nossa família, seja, como ela falou, um cantor, qualquer outra coisa que roube o lugar que é de Deus na nossa vida é idolatria. Então, tudo que rouba o lugar de Deus na nossa vida, o que está em primeiro lugar na nossa vida, se torna idolatria. Por exemplo, trabalho. Ninguém quer falar sobre isso, mas se o trabalho toma o lugar de Deus na minha vida, eu estou idolatrando o trabalho. Parece estranho falar que o trabalho pode se tornar uma idolatria, né, irmãos? Mas, se nós não tomarmos cuidado, por quê, irmãos? O que o livro de Eclesiastes fala? Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há o nosso tempo de trabalho, sim. Mas o nosso tempo tem que ter também o tempo de Deus. Se o trabalho roubar o meu tempo com Deus, é idolatria. Por quê? Eu estou priorizando o dinheiro do que Deus na minha vida. Sendo que, irmãos, se Deus não nos abençoar, nós podemos trabalhar dia e noite, de segunda a segunda. E quando eu falo em bênçãos, não é só financeiramente que eu estou falando. Família é bênção de Deus.
Filhos são bênção de Deus. Tem pessoas que trabalham tanto que não tem tempo para ficar com a família, não tem tempo para conviver com os filhos. Perdem etapas dos filhos, fase dos filhos que nunca mais vão ter. Entende? Hoje em dia, o mundo está assim. Tem uma frase que é engraçada, né? Que nos dias de hoje se põe os pais no asilo, o filho na creche vai passear com o cachorro. Porque o mundo está mais ou menos assim mesmo, irmãos. Se perdeu valores. Então, assim, claro que não é para nós idolatrar a família, mas a família é um projeto de Deus. Por isso que o mundo faz tudo para tirar o nosso tempo com a família. Porque família é um projeto de Deus. Os filhos são o retrato nosso. Se forem bem educados, é porque nós acertamos. Se forem mal educados, a culpa é nossa. Eu não posso pôr a culpa no outro. Porque é minha obrigação educar meus filhos. Então, eu não posso... agora que eu sou avó, né? Eu entendo minha mãe, que a minha mãe era brava conosco e, nossa, melhor vó do mundo para os netos dela é até hoje, né? Mas como que pode, né? Com nós ela era linha dura. E com os netos... E aí, agora, os meus filhos tiram sarro de mim, porque eu sou assim com o Arthur, né? A mãe como mãe e a mãe como vó. Mas por que, irmãos? Vó não tem as obrigações que pai e mãe têm. Né? Então, a gente pode aproveitar um pouquinho. Porque a obrigação de cuidar e ensinar é do pai e da mãe. Não é de vô, de vó, não é de tio, não é da creche, não é da igreja, não é de ninguém. Essa obrigação é exclusiva de pai e mãe. Tem muitos pais falando assim, mas meu filho, o teu filho é espelho teu. Afinal, quem que está criando e educando? É você. Entendeu? Então, se o seu filho é mal educado, a culpa é de quem? Se o seu filho não gosta de trabalhar, de quem é a culpa? A gente não pode tirar a culpa nossa e pôr em cima do outro. Entende? Então, assim, idolatria é tudo aquilo. Então, hoje as pessoas trabalham desesperadamente, chegam em casa à noite, estão cansados, porque lógico, né? E vão dormir. Não dá atenção para o filho, não vê o que o filho precisa. E criança, principalmente criança, precisa da atenção. Não só de mãe não, viu? De pai também. É tão importante para a criança o pai quanto a mãe. Tem pai que acha que trabalhando e dando dinheiro na casa está feita a sua obrigação. Não é não, irmãos. A mãe que tem que brincar, a mãe que tem que cuidar, não é não, irmãos. O papel do pai é tão importante para a criança quanto a da mãe. E nós temos uma psicóloga aqui, e a gente sabe que o mundo moderno hoje, né, tem muitas separações, mas é um consenso que toda criança de pais separados tem problema. Por quê? Falta sim, pai e mãe têm obrigações com os filhos, não é só mãe não. O pai também tem que sentar, tem que ver o que o filho está fazendo, tem que se preocupar, tem que dar atenção. Criança precisa de atenção. Irmãos, eu vou dar um exemplo nosso, né? O Arthur. O Arthur agora nas férias, de vez em quando, ele vai lá em casa passar a tarde comigo. Mas ele fica na expectativa do Isaías chegar. Ele tem muita assim, desejo de ficar com o vô dele. Então, esses dias ele estava lá em casa e já estava assim, cansado. Deu até sono nele. Estava deitado no sofá e ia dormir. A hora que ele ouviu, o Isaías mandou mensagem, áudio para mim, dizendo que estava chegando, acabou o sono dele. Ele sentou na hora, na expectativa que o vô ia chegar. E ele quer a atenção do vô dele. O vô dele precisa parar o que está fazendo e brincar um pouco com ele. Eu estou dando o exemplo que nós estamos vendo da necessidade que a criança tem. Não só da mãe, mas como do pai também. E tem muitos pais que não têm essa visão de dar atenção para os filhos. Então, irmãos, idolatria é tudo que rouba as coisas de Deus e tudo que rouba também o nosso tempo de qualidade para os filhos, para a família. Outras pessoas colocam
né? Ídolos humanos. E dentro do mundo gospel também. Tem muito irmãos que colocam a liderança, o pastor, como um ídolo. E isso é um perigo para o líder e é um perigo para vocês também, para a igreja como um todo. Por quê? Para o líder, porque pode subir o coração, né? E ele gostar de ser idolatrado, né? Porque nós somos humanos, a concupiscência da carne está aí, os desejos da carne, né? Por que Satanás ofereceu para Jesus fama, poder? Porque é o que o homem gosta. Então é um perigo para o líder, mas é um perigo para vocês, porque quando a gente idolatra alguém, a gente tende a não ver defeitos naquela pessoa. Entendeu? E quando a gente não vê defeito, é um perigo. Por quê? Porque daí nós podemos ser levados por heresias, por doutrinas falsas, porque nós achamos a pessoa um ídolo, né? E nós não conseguimos ver o defeito da pessoa, a gente só vê as qualidades. Irmãos, ver as qualidades é muito bom, mas nós também precisamos ter o equilíbrio. Então, idolatria também no meio gospel tem. Outro exemplo de idolatria no meio gospel. Caneta ungida, roja ungida, sal grosso e nem sei mais o que tem por aí, que cada dia eles inventam uma nova, né? Tudo isso é idolatria. Por quê? Porque tira o lugar de Deus. Tira o lugar de Deus. Caneta ungida para assinar cheque. Vassoura não sei do que, né? Chave de não sei o quê. Terra da Terra Santa. É idolatria gospel, irmãos. Porque Jesus não disse para a gente fazer nada disso. Nada disso. Aliás, a unção com óleo só tem para duas coisas na Bíblia. Que é ungir... no Antigo Testamento se ungia os reis. E no Novo Testamento é para doentes. Quando se fala em doença, é unção. Fora isso, tem ungir casa, ungir carro. Virou uma idolatria gospel, né? Porque daí começa a se vender o óleo. Começou a vender o óleo. Hoje, o óleo ungido para ungir sua casa, para ungir não sei o quê. Virou idolatria. E qual a finalidade? Dinheiro. Essa é a finalidade. Terra da Terra Santa, irmãos, o que com um punhadinho de terra vai fazer? A terra só foi santa enquanto Jesus pisou nela. Hoje Israel, por mais ser a nação escolhida por Deus, ela é uma nação corrupta, corrompida e precisa de salvação. Então, o que a terra daquele lugar vai fazer na minha vida? Não tem nem lógica. Mas as pessoas que não estudam a Bíblia, acreditam, irmãos. Acreditam. Porque qual que é mais fácil, irmãos? Eu dobrar meu joelho, orar, jejuar, estudar a palavra, ou eu pegar uma rosa ungida para achar que aquilo vai solucionar os meus problemas? Por que a idolatria é tão assim? Porque as pessoas necessitam de duas coisas. A praticidade e o ver, o palpável. Só que Jesus mesmo disse que ele procura adoradores que o adorem em espírito. Alguém aqui vê espírito? Que não tem o dom de visão, lógico. Mas se alguém aqui vê espírito, irmãos, vamos orar. Então, adorar sem ver. Eu não necessito ver, não necessito apalpar para crer. Isso é fé também. Então, por que no meio gospel também se propagou muito esses negócios aí? Porque nós temos essa tendência do palpável. Entendeu? A gente gosta de uma coisa que a gente vê, que a gente pega. É por isso que se instalou tão rapidamente no meio gospel essas idolatrias aí. E
virou uma aberração, né, irmãos? Olha, tem umas coisas que... Agora que a internet passa umas coisas que... Ai, Senhor, né? Dá vontade, irmãos, dá vontade de pegar um pau e dar na cabecinha dos abençoados. Que não é possível que eles façam conhecendo a Bíblia. Uma coisa é você não ter o conhecimento, outra é você conhecer, mas você enganar as pessoas, porque isso nada mais é do que enganar as pessoas, se aproveitar desta carnalidade nossa que a gente não entendeu, que nós precisamos adorar a Deus em espírito. Então eles se aproveitam dessa fraqueza nossa carnal de ter algo palpável. E já vi tanta coisa, e é muita heresia no meio cristão. Tudo isso é idolatria, certo? Heresias, isso nós estamos falando de pecados aparentes. Heresias são pecados aparentes. Heresia, acabei de falar, né, um monte de coisa aí que no meio gospel tem. O que é a heresia? Eles pegam uma parte, um texto da Bíblia, fora de contexto. Isso é heresia. David Leonard, infelizmente, é um dos mais hereges da atualidade. Ele fala, uma das heresias dele, que ele fala que nós somos o ponto fraco de Deus. E ele fala isso com uma musiquinha no fundo, tão assim, né? Que você se acha, eu sou o ponto fraco de Deus. Irmãos, Deus não tem ponto fraco não, hein? E com certeza, nós não somos o ponto fraco de Deus. Se fosse para Deus ter um ponto fraco, seria Jesus, que é o filho dele. Mas ele não poupou o seu filho da cruz. Então esse negócio de achar que nós, pecadores, humanos, somos o ponto fraco de Deus, misericórdia. Nós somos sim o alvo do amor dele, isso nós somos. Mas Deus não tem ponto fraco não, você não é o ponto fraco de Deus não. Se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Deus não vai ter dó de você, porque você é o ponto fraco dele, não. Então, essas heresias do David Leonardo, né? Aquele Ed René, o Isaías fala que eu tenho que falar que é pastor, mas eu me recuso a colocar como pastor aqui. Aquele Ed René, eu não consigo mais nem ouvir a voz dele, porque a pessoa desandou de um jeito que misericórdia. Só fala heresia, uma atrás da outra. Esse Ed René que falou que a Bíblia precisa ser atualizada. Este Ed René, falando sobre a mulher samaritana, ele fala que a água viva que Jesus se refere no texto, irmãos, pasmem, mas é verdade, eu estou falando aqui para adultos, então vou falar. Ele falou que Jesus estava se referindo ao sêmen dele. Olha onde a pessoa vai. Vocês acham que Jesus, falando com uma mulher que na época, né, um mestre falar com uma mulher já era o cúmulo, samaritana ainda, Jesus ia estar falando sobre uma vulgaridade dessa? Não tem lógica, irmãos, mas ele está falando essas heresias. Isso é heresia, entende, irmãos? Isso é heresia, é tirar fora do contexto. A Bíblia precisa ser atualizada porque o homossexualismo dos dias de hoje não tem nada a ver com o do Antigo Testamento e lá do passado. Eles estão querendo tirar um pecado da lista de pecados, só isso. É pecado, vai continuar sendo pecado e pronto. Então, o que é heresia? Heresia é tudo isso, irmãos. Pega um texto, um versículo, uma parte fora do contexto e coloca aquilo como verdade. Por exemplo, antigamente, uma vez, estava se vendendo, aqui na posse, né? Que eu peguei, alguém trouxe para mim. Era um pãozinho assim, redondo, dentro de um saquinho, que era esse pão, você botava na sua casa e todo o mal da sua casa, as energias negativas, né? Vamos colocar energia negativa também, é o ocultismo, tá? Ia para o pão. E aí o texto que estava, tinha que pôr um versículo, né? Porque eu sou o pão da vida. Irmãos, o que tem a ver esse texto de Jesus falando que ele é o pão da vida com
pegar a energia negativa da sua casa e lá. Não tem nada a ver. Eles só botaram um texto que tinha a palavra pão para poder vender o pão. Entendeu? Isso é uma heresia. Se pega um trechinho bíblico e se aplica de maneira diferente. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque se a gente não conhece a Bíblia, heresia tinha desde o tempo de Jesus já, sempre teve e sempre vai ter. Então, nós precisamos conhecer a palavra para não cair nessas heresias. Porque eles vendem de forma tão bonita, né? Que às vezes a gente acredita. Por exemplo, esse David Leonardo aí, onde ele vai é casa cheia, estádio cheio. Ele prega para estádios lotados. Mas ele é um dos principais hereges do Brasil no momento. Porque ele centraliza tudo no homem. O homem é o centro. Nós não somos o centro. Quem é o centro é Jesus Cristo. Jesus é o centro. Eu não sou. E ele centraliza tudo no homem. Tudo que ele fala é autoajuda. O centro, você é o centro do coração de Deus. Olha que bonitinho. Nós não somos o centro do coração de Deus. Então ele traz, e é tudo assim, o jeito dele falar, a musiquinha, ele vai mexendo com as emoções. Irmãos, isso é autoajuda. Quem não gosta de se sentir, né, de um up para cima? Quem que não gosta? Então, se pegou esse e veio nessa onda de autoajuda, né, que começou lá no meio gospel, começou com o Augusto Cury. Esse abençoado, ele é cristão, mas ele vai muito para o lado da autoajuda. E daí foi inundando, e veio muitos, aí, né, David Leonardo e outros, que pegaram essa onda da autoajuda. O que é a autoajuda? A autoajuda, ela é uma ferramenta emocional para levar a pessoa a um up. Por que eu não é assim, posso até decepcionar alguém, eu sou contra a autoajuda. Porque, irmãos, de mim mesmo, não tenho nada de bom. Eu preciso de ajuda do alto para eu me tornar alguma coisa. Entendeu? Então, eu não sou a favor de autoajuda, eu sou a favor de ajuda do alto. Na minha vida. Então, é isso, porque a autoajuda, ela coloca a pessoa muito, né, em evidência. E se nós formos para a Bíblia, irmãos, se nós formos para a Bíblia, nós vemos muito Jesus dizendo, vós sois maus. Não é isso que Jesus falou a nosso respeito? Porque vós que sois maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, onde Jesus me colocou? Qual é a visão que Jesus teve de mim? Que eu sou mau. Essa é a visão. Agora, eu sou o centro do coração de Deus. Ele olhando para mim dizendo, vocês são maus. Gente, então, essa autoajuda, ela é contrária à palavra, por isso que eu não aconselho. Aí veio os hinos gospel de autoajuda. Você é precioso, né? Tocou, sabor de mel. Sabor de mel, então, entrou bem na onda do Augusto Cury, né? Quando ele fala lá sobre você ser o protagonista da sua vida, né? Tem um livro dele que fala muito sobre isso. E ele traz esse linguajar de palco mesmo, de teatro, né? Você tem que sair da plateia e tomar o seu lugar como ator da sua própria vida e tal. E daí veio esse sabor de mel, né? Porque vocês já pararam para ver a letra de Sabor de Mel, que foi uma das mais tocadas no Brasil, quando saiu. Ele fala assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai ver você na bênção, vai se arrepender. Vai estar na plateia e você no palco. Gente, esse hino incita a você querer desejar o mal para o outro.
A vingança. Você vai ver. Você vai ver quando eu vencer. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina o quê? Se te darem uma face, oferece a outra. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, se te pedir para andar uma milha, vai 2. Se te pedir a capa, dá a veste também. Onde que está na Bíblia esse negócio de vingança, de retribuição do mal? Entendeu? Então, por isso, irmãos, que infelizmente, até no meio gospel, a gente tem que ficar ligado nas letras, porque é muita heresia. Parece tão bonitinho. Esse você é precioso, ele descentraliza Jesus e o centro é o homem. Você é precioso. Você é mais precioso que o ouro de Ofir. Irmãos, Jesus diz que nós somos maus. Quem é precioso? Jesus na minha vida. O que me torna bom é Jesus. Então Ele é o centro. Ele deve ser o centro do nosso louvor. Nossas canções devem engrandecer a Jesus. As mensagens, elas devem ser sempre cristocêntricas, onde Cristo é o centro. Toda mensagem falada, cantada ou de qualquer outro tipo em que Cristo não é o centro, tome cuidado, porque pode ser uma grande heresia. Nós não somos o centro, é Jesus, é o centro. Irmãos, entendam, quando o anjo da morte passou sobre o Egito, por que os israelitas não foram mortos? O primogênito, por que não foi morto? O sinal era o sangue. Sabe como que Deus nos vê? Deus nos vê através da cruz, através de Jesus. Quando Deus nos olha, que Ele é santo e nós não somos, quando Deus nos olha, Ele olha para Magda e Ele vê o sangue de Jesus na vida da Magda. Este é meu. Porque Ele olha para Magda através de Jesus. Por quê? Porque antes de Jesus, do sangue dele derramado na cruz, nós éramos inimigos, nós não tínhamos comunhão com Deus. Só podia entrar no Santo dos Santos o sacerdote? Por que quando Jesus morreu, o véu se rasgou? Quer dizer, nós tivemos livre acesso de novo a Deus, como era no Éden. Por causa do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E esse sangue está aspergido sobre nós hoje. Não visivelmente, mas no reino espiritual. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos sendo marcados pelo sangue de Jesus. E é por isso que hoje o mal olha para nós, o anjo da morte, aí não posso tocar. Não posso. Entende, irmãos? Então, como que eu que não fiz sacrifício nenhum, que não posso nem sacrificar pelo meu próprio pecado, vou ser o centro da vontade de Deus, ou sei lá mais o quê. Pastora, sobre esse David Leonardo aí, esses dias atrás eu vi uma... Assim, né? Porque ele se tornou um ídolo, né? Porque, na verdade, como vamos dizer assim, o culto dele não é culto, é show, né? Porque ele estava entrando no estádio lá na Bahia, né? Eu vi no Facebook. Ele estava entrando no culto, né? Como dizer assim, né? No estádio. Aí tinha segurança do lado de outro, assim, porque ninguém pode tocar nele, né? Aquele monte de segurança de um lado de outro, ele entra, aí ele, assim, e as pessoas igual, eu lembrei do show do Menudo, né? No meu tempo, aquelas faixas assim na testa, aquelas camisetas com... Então, assim, infelizmente, existe muito cristão. Eu conheço pessoas que eram crentes antes de mim,
que até hoje, às vezes, manda para mim aqueles vídeos dele, sabe? Eu já nem visualizo. Mas, assim, pessoas que eram crentes antes de mim, e elas continuam seguindo aquele homem, elas acham que ele, né? Então, assim, eu ouvi, como diz a senhora, uma aberração esses dias atrás, uma mulher falando que ela ficou curada de uma enfermidade que ela tinha na perna, quando ela tocou na perna do homem que estava entrando lá, né? Ela conseguiu, ele entrando no palco lá, né? E ela encostou a mão nele, ela ficou curada, assim, ela se referindo, assim, como dizer assim, que as vestes dele tá curando, né? Como é difícil, né? Como faz falta o pastor que nos ensina que devemos ler a palavra todos os dias. Nossa, eu vi aquilo ali, eu falei, meu Deus, a mulher falando que ela ficou curada. Eu falei, Senhor, será que esse homem está se tornando, vai ser o anticristo? Irmãos, hoje em dia está difícil no meio gospel. Não vamos falar, né? O mundo é assim, mas o meio gospel, de dia eu vi que tinha a área VIP. Área VIP na igreja. Então, tinha uns lugares para a área VIP, você viu, Paulo? E assim, essa área VIP era VIP mesmo. Tinha banheiro especial para a área VIP. E isso, tinha uma grade separando a área VIP do restante. Tinha um banheiro especial para o pessoal da área VIP. E essas pessoas da área VIP tinham direito também a um cafezinho, a comes e bebes. A entrada era uma entrada separada, tudo, uma área VIP mesmo, como você está acostumado a ir num show ou qualquer lugar que tenha a área VIP. Essa área VIP, se eu não me engano, era para os dizimistas, mais dizimistas, sei lá. Irmãos, Tiago fala que acepção de pessoa é pecado. Acepção de pessoa é pecado. Então, se eu fizer acepção de pessoa, se eu tratar o Paulo melhor do que eu tratar o mendigo de rua, eu estou fazendo acepção de pessoa. E é pecado. É pecado. Eu tenho mais afinidade com o Paulo, não vou ter com o mendigo, é diferente. Mas o tratamento, se o mendigo entrar aqui na igreja, ele vai sentar onde ele quiser. Entendeu? Se o prefeito entrar aqui na igreja, ele vai sentar onde ele quiser. Porque se eu tratar o prefeito melhor do que o mendigo, é acepção de pessoa. Por que nós não temos cadeira aqui no púlpito? Porque pastor, ele é só mais um membro da igreja. Se eu tiver a minha cadeirinha lá, é acepção de pessoa. É pecado. O que eu faço? Eu tenho um cargo diferente na igreja. Mas diante de Deus, eu sou igual a todo mundo. Não tem? O pastor não é mais que ninguém. Ele só é mais cobrado. A única diferença é a cobrança. Porque a cobrança feita da igreja é feita de Deus. Então é pesada. Mas irmãos, entendeu? Acepção de pessoa é pecado. Então agora a área VIP na igreja, o que está fazendo? Acepção de pessoa. O pastor, eu ainda sou da diretoria, mas o pastor Isaías não sabe quem dá dízimo, quem não dá. Não é parte dele. A área tesouraria, toda burocrática da igreja não faz parte do pastor. O pastor não se mete nessa área. Por que existe uma diretoria? Porque é a diretoria que cuida. O pastor não tem que cuidar do financeiro da igreja, não. Ainda que o nosso estatuto Batista Independente, o nosso estatuto diz que o pastor, ele é o presidente da igreja. Nosso estatuto Batista Independente diz isso. Que por seu cargo, o pastor, ele é o presidente da diretoria. Mas, aqui na igreja, oi meu amor, o pastor Isaías, ele abriu mão dessa cláusula no estatuto e ele não quer ser o presidente. Entende? Já tem muita coisa para fazer sem se envolver na parte burocrática. Essa parte da igreja é a parte burocrática, que não tem nada a ver com o espiritual. Entende? Ainda que
todo o dinheiro que vem aqui é para Deus. Então, quem mexe com as finanças da igreja tem que saber que esse dinheiro é de Deus. Tudo mais tem que ter consciência e tudo mais. Mas não tem nada de espiritual nisso. É burocrático. Correr atrás do bombeiro para fazer... Ainda que seja um trabalho na igreja, é burocrático, não é espiritual. Então, o pastor ele não quis ser o presidente porque ele não quer se envolver nas questões burocráticas da igreja. Só que a nossa convenção batista independente, eu gosto da maneira que é. Por quê? Porque existe uma diretoria. São 7 membros da diretoria, mais 3 membros do conselho fiscal. Então, veja bem. Digamos assim que o tesoureiro queira desviar dinheiro. Vai ser muito difícil, irmãos. Porque ele tem um monte de gente fiscalizando ele. Entendeu? Ele tem um monte de gente, todo final de ano ele tem que apresentar relatório. E outra, nossa igreja é uma igreja certinha. Todo ano é feito, vai para o escritório para fazer a contabilidade oficial da igreja. Tem a contabilidade feita pelos tesoureiros e tem a contabilidade oficial que é feita no escritório por alguém credenciado juridicamente para fazer a contabilidade da igreja. Não é uma bagunça, entende? Então não tem como, porque vai lá para o contador fazer a contabilidade da igreja, se não bater os números. Eu conheço o nosso contador, ele é contador da igreja de Pedreira também, e ele é muito certinho, irmãos. Faltou R$1 lá, ele liga, viu? Deu uma discrepância aqui, tal. Sei. Ele é muito detalhista. Isso é transparência, seriedade, né? Mas isso é algo que não tem a ver com o espiritual, por isso que o pastor não quis se envolver na diretoria, porque ele já basta as questões espirituais para ele, não. Isso aqui é burocrático. Então, irmãos, nós precisamos ter essa consciência. E essas heresias, como a irmã falou, quem não conhece Bíblia, né, irmã? Engole qualquer coisa. E a irmã falou, pessoas que se converteram antes que eu, mas talvez não conhecem Bíblia. E infelizmente no meio gospel hoje as pessoas não conhecem Bíblia. É inacreditável, mas é verdade. Converse com alguém da Universal para ver se ele conhece Bíblia. E conhece alguns textos da Bíblia. Isso não é conhecer Bíblia. Eu preciso saber o texto no seu contexto e tudo mais. Então, citei Universal, mas infelizmente tem muitas outras igrejas que a pessoa não sabe, não distingue nada. Você apertou um pouquinho, ela já não sabe. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer para sermos livres. Heresias, homicídios, não, isso nem precisa explicar, né? Todo mundo sabe o que é um homicídio. Bebedices, também não precisa explicar. Isso são tudo pecados aparentes, as pessoas nos veem cometendo esses pecados. Glutonarias, o que é glutonaria? Comer sem ter fome, comer em excesso. Irmãos, ó, às vezes a gente peca na glutonaria e nem se dá conta, hein? Você vai num lugar, numa festa, num buffet, e lá tem 1000 coisas, né? Coisa que normalmente a gente não come no dia a dia. Aquela fartura, né? Você vai num hotel, o café da manhã é aquela fartura. E a gente vai lá e enche um pouquinho de cada coisa. Não tem problema, irmão, você experimentar coisa que você não está no seu... Mas se você pegar mais do que você come, é glutonaria. E tem pessoas que cometem 2 pecados. O da glutonaria, de pegar além da conta, e outro pecado, que é não conseguir comer e jogar fora. Desperdício. Desperdício também é pecado, irmãos. Tantas pessoas precisam de comida. Jogar comida fora.
Isso vale para nós, donas de casa também, hein? A gente às vezes exagera na comida, depois joga fora. É desperdício, irmãos. A gente precisa aprender o equilíbrio, né? Não que não falte, mas nem que sobre demais, depois a gente joga fora. Então tem gente que comete essa, né? A glutonaria, pega em exagero. Olha, irmãos, nós temos que tomar cuidado, hein? Acampamento, a gente pega muito no pé em acampamento sobre desperdício. E mesmo pegando no pé, tem muito. Gente, a comida está lá. Pensa no irmãozinho que está atrás na fila, ele também quer comer. Não faça aquele pratão. Sirva menos, se quiser, sirva mais. Pegue 2 vezes. Não fazer um pratão, comer só a metade e daí o resto vai no lixo. E talvez para outra pessoa que queria não comeu. Então nós precisamos ser conscientes. Uma festa, qualquer coisa que é feita na igreja, ótimo, mas a gente tem que ser... Puxa, eu vou pegar o tanto que eu sei que eu como. E eu vou pensar no meu irmão que está atrás e ele também vai querer comer. Então nós precisamos ser conscientes, irmãos. Boa educação deve-se ter na igreja também. Boa educação faz parte da sociedade, mas nós como cristãos, nós temos que ser exemplos de boa educação. Glutonaria é pecado. Você serve aquele montão, não consegue comer tudo e joga o resto fora. Isso é um absurdo. Todos os nossos acampamentos, os jovens que vão sabem que é uma coisa que a gente pega no pé. Sirva, pegue o que você sabe que vai comer. Se quiser mais, sirva de novo. Mas não jogue comida fora, desperdício. Né? Então, irmãos, nós precisamos ser conscientes. Nós precisamos. Pega um monte de coisa que nem sabe se gosta ou não, daí, não gostei. Vai fora. Né? Então, a gente precisa levar a sério isso, porque parece uma coisa tão... Falando sobre glutonaria, parece uma coisa tão absurda, né, irmãos? Mas aqui está colocando como um pecado. A glutonaria é pecado. Quando eu não sei respeitar o meu próprio corpo e nem respeitar, é pecado. Então, nós precisamos ter consciência. Diferente, né? Às vezes na nossa casa, a gente trabalha o dia inteiro. Irmão Rivaldo, por exemplo, trabalha de pedreiro. Lógico que ele vai chegar em casa, ele vai fazer um pratão. Aí não é glutonaria, ele come aquilo. Entendeu? Ele trabalhou o dia inteiro, ele gastou energia, ele está repondo. Glutonaria é quando vai além, sabe? Eu não estou aguentando mais, estou enfiando para os olhos, assim. Isso é glutonaria. E nós temos responsabilidade de ensinar nossos filhos também sobre isso. Que glutonaria é pecado. Às vezes a gente não se toca de ensinar nossos filhos a se portar sem glutonaria, porque às vezes é pecado. Criança, ela tem essa, dentro deles, mais acirrado, né, das coisas. Mas cabe a nós ensinar. Que você pegou, coma. Então, pegue só o que você coma. Ah, não gosto disso, mas vou pegar. Não, se você não gosta, você não vai pegar. Então, cabe a nós ensinar, porque glutonaria é pecado. Porfias e dissensões também são pecados visíveis. Porfia é contenda de palavra, discussão, disputa, polêmica. Falar, né? Xingar, brigar. E olha, nós temos que ter cuidado, hein? Política é uma das coisas que nós caímos no pecado da porfia. Que, né, a gente tende a querer defender. Né? Então, a porfia, dissensão. Dissensão é mais ou menos a falta de concordância a respeito de algo, divergência, discrepância. Tá? É estranho saber que essas coisas também são pecado, né, irmãos? Porque é obra da carne. Porque quando a gente cai nisso, a gente vai além. Quando a gente cai em discussões, qual é a tendência? Por isso que é obra da carne e vai como pecado.
Porque a gente perde o controle, né? De repente a gente já vai se alterando, já vai machucando a outra pessoa, já vai... nós somos humanos, é nossa tendência. Por que eu falei sobre política? Hoje em dia a política está muito acirrada e a gente vai... Só que, irmãos, eu acho tão interessante quando Jesus fala, né? Que é para nós pregar o Evangelho, mas ele fala que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer, a obra de convencer a pessoa que ela precisa de Deus não é minha, é do Espírito Santo. Ainda bem, irmãos, Deus sabia da nossa humanidade, nossa carnalidade, porque nós, quando a pessoa não entende o que a gente fala, a vontade nossa é abrir a cabeça da pessoa e enfiar lá dentro. A gente não entende que cada pessoa tem uma personalidade e cada pessoa tem a sua visão de cada coisa. E a tendência nossa é que a pessoa veja do mesmo jeito que a gente. A gente é assim até com o nosso cônjuge, não é? Marido e mulher que são opostos. Mas como que não viu isso aqui? Está na cara ali. Né? Então, se a parte de convencer alguém de Cristo fosse nossa, a gente ia bater nas pessoas que não queriam Jesus. Mas não é possível que né? A nossa carnalidade ia falar mais alto. Por isso que Deus disse, vocês preguem o Evangelho. A parte de convencer é minha. Deixa comigo. Porque Deus, Ele conhece individualmente cada um. Ele sabe a maneira de cativar cada um. Nós, cada um, né? O que ia acontecer era isso. Nós ia querer enfiar a goela abaixo da pessoa. Porque essa é a nossa carnalidade, né? Nós somos assim. Cada um, nós somos. Naquilo que a gente quer a nossa verdade, a gente quer que o outro entenda do nosso jeito. E acabou, né? Então, por isso que tudo isso entra nas concupiscências da carne.